E realmente o Banco Bradesco disparou no último ano, acima dos 76%, chamando muita atenção do mercado com toda essa recuperação e muitas oportunidades. Oportunidades essas que, mesmo depois de disparar mais de 70%, o Banco Safra já sabe perfeitamente o que fazer. E não é só ele não. O próprio BBA diz que nem é o Itaú e nem o Banco do Brasil, mas apontando o único banco que ainda vale a pena investir na Bolsa de Valores. E seria esse o Bradesco? Um fato é que realmente o Banco Bradesco acompanhou o Banco Itaú e agora decidiu aumentar o pagamento de JCP para os acionistas minoritários, que é a nova alíquota do imposto de renda aplicada pelo governo federal. Então será que depois de toda essa valorização do Bradesco ainda vale investir nas ações ou elas ficaram caras? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer uma avaliação a respeito do Bradesco. Será que realmente é uma oportunidade para o ano de 2026? Bem, vamos ver qual é a recomendação do mercado. Será que é para comprar ou para vender as ações? Quais as expectativas futuras e os fatos relevantes? Será que o banco vai aumentar o pagamento de dividendos no ano de 2026? Vamos entender. Mas também, se esse é um momento favorável para investir nas ações do banco, com o BBDC3, além de olhar as perspectivas futuras, trazer alertas aos investidores e, claro, as projeções e o preço teto do ativo virtual. E, naturalmente, já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Uma coisa é certa, pessoal, se observarmos aqui as ações do BBDC4 na periodicidade semanal, que equivale a um médio prazo, ou seja, vai de alguns meses até poucos anos. Lembrando que este semanal significa que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E isto ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora para o nosso patrimônio. E eu já vou chamar a atenção toda essa recuperação aqui do Banco Bradesco, inclusive superou a sua máxima histórica recentemente, no último rally de alta da Bolsa de Valores da semana passada, realmente superando todos os topos anteriores. E quando o Ativo Virtual falou a respeito desse banco aqui em 2022, início de 2023, por conta do calote do varejo, teve gente que disse que até mesmo iria quebrar. Mas não tem nada a ver, pessoal. Um banco do porte do Bradesco, e com tudo que ele é capaz de fazer de geração de dinheiro para o seu caixa, não era uma situação provável, mesmo passando por uma dificuldade realmente muito grande. O banco veio fazendo uma reestruturação de sua carteira de crédito, trabalhando muito forte, muito bem, inclusive, nas novas safras e recuperou com isso os PDDs. Vimos a recuperação, inclusive, do ROI no último trimestre, do terceiro trimestre do ano de 2025, e a expectativa para o quarto trimestre está muito alta. Fato esse que o banco já traz aqui a divulgação dos resultados e a teleconferência ou a videoconferência que vai fazer, com a divulgação no dia 5 de fevereiro, sim, está chegando, e a videoconferência no dia 6 de fevereiro. A divulgação vai acontecer após o fechamento do mercado e a videoconferência já às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Na minha opinião e na minha avaliação, esse aqui é o jeito mais correto de fazer a divulgação para o mercado. Traz a divulgação realmente após o fechamento e depois, logo no início do pregão, a alta direção da empresa fala sobre os resultados e fala sobre as perspectivas futuras. A forma correta de fazer, e realmente a alta gestão aqui do Bradesco tem mostrado uma competência ímpar para resolver as suas safras antigas, ou seja, os problemas dos PDDs e também sua comunicação com o mercado. E diante disso, vimos na semana do dia 19 de janeiro uma alta sem precedentes. Foram 9,94% de alta apenas em uma semana. E na última semana, uma alta de 2,5%, e com a correção da bolsa deixou esse pavio aqui em cima que a gente chama de sombra. Nesse caso superior, que foi toda essa oscilação positiva que aconteceu aqui, e depois as ações cederam no final da semana. Ainda assim, a tendência é claríssima de alta das cotações. Embora exista aqui uma expectativa de fazer alguma correção, mas observem que eu não estou falando de mudança de tendência. A expectativa é uma lateralização de preços ou uma correção até os R$ 20,15. É a região mais provável, com um limite que, na minha avaliação, seria de R$ 19,44 e que, embora a análise técnica tradicional vai dizer que a reversão de tendência do médio prazo vai acontecer apenas na perda desse candle aqui, ou seja, nos R$ 18,31, na minha avaliação, se vier abaixo dos R$ 19,44, já tem que ligar o sinal vermelho mesmo. Agora, não existe tecnicamente nada que diga que vai fazer uma correção dessas cotações agora, nesse momento. A tendência é de alta, está forte aqui, inclusive, expectativa de pagamento de dividendos, volume está interessante e não há nada que desabone esse movimento de alta aqui. Mas saber esses gatilhos ajuda muito a gente a tomar decisões, não é mesmo? Mas outra coisa que ajuda muito
muito a tomar a decisão é conhecer os resultados das empresas, que nesse terceiro trimestre trouxe um lucro líquido recorrente. Essa palavra aqui é um verdadeiro oásis para o investidor, alcançando 6,2 bilhões de reais. Por que ele é bom? Porque ele é recorrente, logo o investidor pode contar com ele para receber dividendos. O crescimento trimestre contra trimestre, ou seja, terceiro trimestre deste ano contra o segundo trimestre deste ano também, foi um crescimento de 2,3%. Impressionante o suficiente, mas se comparar o terceiro trimestre deste ano com o de 2024 na comparação anual, o crescimento foi ainda mais expressivo, gritando 18,8%. O ROI também chamou atenção, de 14,7%, maior do que o do Banco do Brasil, inclusive, mas teve um aumento singelo no trimestral. Podemos dizer que praticamente foi estabilidade, apenas 0,1 ponto percentual. Bom mesmo foi na comparação anual. Em relação ao ano passado, cresceu 2,3 pontos percentuais. Mas a argumentação do banco é válida. Rentabilidade mantém crescimento de forma gradual e segura pelo sétimo trimestre seguido. As receitas continuam avançando, com destaque para a margem com clientes. Claro que vamos entender isso aqui com mais detalhes. Mas também, inadimplência estável, carteira reestruturada diminui e carteira com garantia aumenta sua representatividade. É o que eu expliquei a respeito das novas safras. O banco está realmente melhorando a qualidade do seu crédito e tornando, inclusive, o custo da aquisição desse crédito aqui mais baixo. Além das despesas operacionais que estão em linha com o esperado, trazido pelo guidance do banco e ajuste contínuo no footprint. Além do destaque à parte, que é o desempenho da área de seguros, que tem ajudado a aumentar o ROI. E falando mais especificamente agora a respeito das receitas totais do banco, somaram aqui 35 bilhões de reais, e isso apenas no terceiro trimestre. Uma alta de 3% na comparação trimestral e 13,1% na anual. Já a margem financeira total, ou seja, a diferença entre o que o banco ganhou com os empréstimos e o que ele gastou na captação desse crédito, foi de 9%, um aumento em relação aos períodos anteriores. Mas quando a gente ajusta esse valor pelo risco, ou seja, o spread, foi de apenas 4,8%, representando assim uma evolução quando comparado aos últimos resultados. Isso sinaliza que o banco está conseguindo rentabilizar melhor a sua operação sem estar correndo mais risco, o que é algo muito positivo. A margem financeira total alcançou 18,7 bilhões, 3,7% a mais na comparação trimestral e 16,9% na anual. Receita de prestação de serviços alcançando 10,6 bilhões, alta de 2,8% na trimestral e 6,9% na anual. E seguro, previdência e capitalização batendo a marca dos 5,7 bilhões de reais, alta de 1% e anual crescendo 13%. Então, quando a gente observa aqui o primeiro trimestre do ano de 2024 e compara agora com o terceiro trimestre deste ano, a diferença é simplesmente monumental. Se compararmos as ações do Bradesco, ou seja, as ações ordinárias, ou seja, BBDC3 e as ações preferenciais BBDC4, fica muito claro que para o investidor iniciante, as ações BBDC3 são muito mais interessantes nesse momento. Está mais descontada no PL e no PVP também, além de pagar mais dividendos. 7,13% contra 6,74% de BBDC4. E calma que eu já vou explicar essa questão do dividend yield, porque muita gente vai olhar para esse valor aqui e vai achar que é pouco. Mas calma aí. A verdade é que ela está 11% acima do valor patrimonial, mas as duas ações estão descontadas em relação ao benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que o Bradesco entrega para os seus acionistas. Mas as ações BBDC3 têm 100% de tag along e BBDC4 tem 80%. Isso significa dizer que se por acaso o Bradesco for vendido, não existe a expectativa, ok, pessoal? Mas é importante dizer sobre isso, o acionista minoritário tem o direito de receber a mesma proposta do controlador nesse caso de venda, pelo menos para as ações BBDC3. Para as ações BBDC4, 80% está garantido. Mas é importante lembrar também que isso tudo é negociável. Então, a empresa poderia nem ter tag along e mesmo assim isso seria negociável. De toda forma, é importante lembrar porque tem muita gente que considera isso para fazer seus investimentos. Mas as ações BBDC4 têm muito mais liquidez do que as ações BBDC3. Não invalida investir nas ações BBDC3 se você for um investidor mais avançado, faz operações a termo, aluga suas ações, faz dividendos sintéticos, compra com prêmio. Tudo isso é possível com as ações BBDC3. Mas é muito mais fácil com BBDC4 por conta da liquidez. E também não seria loucura nenhuma ter as duas ações na carteira. Não faz diferença não. Só fica mais difícil para realmente fazer dividendos sintéticos, mas aí é a estratégia de cada um. O que é, de fato, é que as ações BBDC3 são mais baratas. Então, se você for apenas comprar as ações e não fazer mais nada com isso, aí as ações BBDC3 são as suas ações. Mas se você me perguntar qual ação eu compraria, não tem dúvida, pessoal. Eu compraria BBDC4 justamente porque eu consigo acelerar muitíssimo meu patrimônio com todas essas técnicas que eu acabei de explicar.
aluguel, dividendos sintéticos e compra com prêmio. Tudo isso é muito falado aqui no grupo VIP do Ativo Virtual. Apenas para servir de exemplo, aqui no grupo VIP de opções, eu e o meu time compartilhamos recentemente o que fizemos com o Banco do Brasil, recebendo de 13 a 15 centavos por ação, e com o Bradesco, com o BBDC4, de 8 a 10 centavos por ação. Lembrando que isso é possível fazer até mesmo todos os meses, além de comprar as ações com prêmio. Ao invés de simplesmente ir lá e comprar seco, pagar e receber a ação, a gente compra recebendo dinheiro para comprar, e se por acaso não conseguirmos exercer o valor que a gente gostaria de pagar, a gente fica com prêmio de todo jeito. E a gente gosta tanto de dividendo sintético e comprar as ações com prêmio aqui no Grupo VIP, que todos os sábados estamos fazendo o sabadão de dividendos sintéticos, para botar todo mundo para entender esse negócio aqui. E olha que tem treinamento de graça. Sem falar que o Grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Sem falar também que o Bradesco atualizou o seu pagamento de JCP mensal, isso porque o governo aumentou a alíquota do imposto de renda sobre o JCP de 15% para 17,5%. A intenção do Bradesco aqui foi a mesma do Banco Itaú, ou seja, não penalizar o acionista minoritário. Já que o governo quer dar uma mordida maior no imposto, os dois bancos tiveram essa preocupação e aumentaram proporcionalmente para que o acionista minoritário não sinta essa diferença no bolso. E é claro que você sempre pode voltar nesse vídeo aqui para ver os valores. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações BBDC3, cotadas aos R$ 18,32, valorizam 79,63% nos últimos 12 meses. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, sim, o Bradesco está muito descontado, apenas com múltiplo de 9 vezes. E o PVP mostra que ele está 11% acima do valor patrimonial, mas também, pessoal, valorizou quase 80%. É claro que sem a atualização trimestral vai ficar difícil não ultrapassar aqui uma vez. É por isso que ele ficou um pouco mais caro, mas ficou mais caro porque esse aqui é o resultado do terceiro trimestre ainda. O Investidor 10 não contabilizou o quarto trimestre simplesmente porque ele não foi divulgado, mas a data eu acabei de passar, que vai ser agora em fevereiro, logo no início, e aí vamos ver aqui mudanças no PL e no PVP também. O dividend yield que eu pedi para aguardar para explicar um pouco mais, de 7,13% para as ações do BBDC3, que são mais inclusive do que as ações preferenciais do BBDC4, é porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, ora, se as cotações valorizaram quase 80%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual muito mais baixo. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, o dividendo no custo de aquisição deste investidor é muito superior a esse aqui, ou seja, passa dos 2 dígitos com facilidade, que é o chamado dividend yield on cost. Como se não bastasse, a fórmula de Benjamin Graham aplicada aqui pelo Investidor 10, com as ponderações necessárias para o setor bancário, mostra que o preço justo é de R$ 27,38, com uma alta potencial passando dos 49%. E se compararmos o Bradesco com o segmento de bancos, notem que ele está na média. Nem porque ele valorizou 80%, ele saiu da média. Na verdade, ele está ligeiramente abaixo da média do setor de 9,12. E agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual, trazendo um lucro projetado para o ano de 2025 de 23,2 bilhões de reais. Sim, eu não mexi nele. Ele continua o mesmo que eu havia projetado. Está agora, depois desse belíssimo resultado do segundo trimestre e do terceiro trimestre, até mesmo conservador, mas eu vou mantê-lo assim até por segurança. E esperando um payout de 55% do banco, vai representar um DPA, ou seja, um dividendo por ação, de pouco mais de R$ 1,31. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 32,82. Mas se você esperar mais 6%, o máximo que vai poder pagar vai ser de R$ 21,88. Quer mais? 8%? Então o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 16,41. E se esperar 10%, então prepare o bolso, porque o máximo que você vai poder pagar é de R$ 13,13 por ação BBDC3. Ok? E o que o mercado então está falando a respeito do Bradesco? Se observarmos aqui, o Banco Safra tem uma opinião forte a respeito dessa valorização de mais 70%, dizendo que o Bradesco, inclusive, tem um desempenho digno de uma small cap. Para quem não sabe o que isso significa, pessoal, são ações de empresas de capital até R$ 1 bilhão. Próximo a isso. Os conceitos variam um pouco,
pouco, mas a proporção é semelhante a esta, ou seja, uma empresa considerada pequena ainda para os padrões da Bolsa de Valores. E quando se fala com uma empresa de small cap, significa que as oscilações nas ações são muito fortes. Então dizer que o desempenho é digno de uma small cap para um banco do tamanho do Bradesco é realmente um grande elogio, falando inclusive dessa alta passando dos 70% anual. Então havia passado por uma forte liquidação após a sequência de resultados fracos no ano de 2022, ano esse que eu falei aqui no Ativo Virtual muitas vezes a respeito do Bradesco e da capacidade de recuperação dele, inclusive no início do ano de 2023, e por fim estamos realmente vendo essa felicidade aqui que eu tenho certeza que quem veio acompanhando o Ativo Virtual e estudou o banco, com certeza está com um sorriso de canto a canto no rosto. E mesmo após a disparada que consumiu parte do potencial de valorização visto anteriormente pelos analistas, o Safra segue otimista com o Bradesco, dizendo que o preço-alvo está nos R$ 24,00 e traz ainda uma alta potencial de 23%. Agora, interessante e curioso é o próprio BBA. O que é o BBA? É a corretora do Itaú, dizendo que nem é o Itaú e nem o Banco do Brasil, mas tem um único banco que ainda vale a pena investir. O Itaú BBA está dizendo que o movimento reflete a combinação de fluxo estrangeiro, isso quem acompanha o Ativo Virtual está para lá de conhecedor desse assunto, porque eu venho repetindo isso muitas vezes em diversos vídeos aqui do canal, melhora do humor com o Brasil e a característica do setor financeiro como porta de entrada para investidores globais que querem se expor ao mercado local. Então, obviamente, também empresas que são fáceis de precificar, como no caso os bancos e também blue chips, que tem grandes volumes para serem negociados na Bolsa de Valores diariamente, ajuda demais o investidor estrangeiro que tem muito dinheiro no bolso, ou seja, o institucional gringo, a investir aqui no país. E nesse cenário, que já acumula uma alta de 16% apenas esse ano, superando máxima histórica, e o Banco do Brasil, que avançou 15%, enquanto o Santander 7% no ano. Ainda assim, o Itaú BBA vê um problema, que é a velocidade da alta começa a levantar dúvidas sobre o preço e o fôlego dos ativos. E aí é que o valuation começa a incomodar, porque as ações valorizaram para alguns demais e para outros ainda está bom. E no crivo do Itaú BBA, apenas o Bradesco ainda justifica os níveis atuais de preço, ou seja, o ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, o indicador talvez mais importante para um banco, projetado para o final do ano de 2026, deve superar a média histórica de 5 anos do banco, algo que não acontece com seus principais concorrentes. Certamente não vai acontecer com o Banco do Brasil, e o Itaú, talvez, porque ele vem superando suas máximas, ou seja, os recordes anteriores de lucratividade todos os anos. Mas ainda assim, o potencial de explosão do Banco Bradesco ainda é maior. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito do Bradesco, e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.